Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. Olá, você está no canal Noticioso, aqui no programa Conexão BH. Hoje, o nosso entrevistado é o advogado trabalhista, assessor jurídico da ABVAT, Associação Brasileira de Vítimas de Acidente de Trabalho, o Dr. Leonardo Moura Santana. Bem-vindo, Dr. Leonardo. Obrigado. Vamos falar aí sobre esse tema, né, que gerou tanta polêmica em Brumadinho. Exatamente. Vamos falar sobre Brumadinho hoje. Você deve estar se perguntando o que o Conexão BH tem a ver com Brumadinho. Teve repercussão mundial, nacional, Minas esteve envolvida e a cidade de Brumadinho esteve envolvida. E nós estamos envolvidos em tudo que afeta a vida, o cotidiano de uma cidade, e Brumadinho faz parte da região metropolitana de BH. Doutor Leonardo, eu sei que a sua atuação é na área de trabalho, né? No direito trabalhista. E nós temos ali, naquela tragédia de Brumadinho, o envolvimento de milhares de pessoas, diretamente as pessoas que perderam a vida, e indiretamente aquelas que foram afetadas nos seus negócios, enfim. Mas especificamente na área de trabalho, do direito trabalhista. Quais são aí as repercussões disso para o seu setor, para a sua Justiça do Trabalho? Justiça do Trabalho. Sim. A questão é a seguinte: primeiro, que essa tragédia de Brumadinho, ela se trata de uma tragédia, como você bem disse, a nível mundial, até mesmo estatisticamente falando. Por quê? Em 2017, são os últimos dados que nós temos aqui em Minas Gerais, morreram 292 pessoas de acidente de trabalho. Apenas nesse acidente de Brumadinho, vamos falar, pelo que se leva a crer, pelo tempo que já se passou desde o acidente, que foi dia 25 de janeiro, vão ocorrer em média de 350 óbitos. Nós já temos 161 vítimas identificadas, mas estima-se que tenha 350 pessoas no total. Tem mais 140, ou seja, 139 pessoas ainda sobre os escombros daquela tragédia. Sim. Aí com isso vão nascer várias dúvidas e vários direitos, né, que vão todos repercutir na Justiça do Trabalho. Inclusive, já existe uma ação, né, que foi proposta pelo Ministério Público. O senhor já está envolvido em alguma dessas ações, doutor? Nós já estamos dando assessoria a uma família que mora em Itabira, mas que é vítima, o pai, no caso, foi vítima do acidente lá da VAT. Nesse caso, o seu escritório ou a ABVAT? Não, a ABVAT. Com assessoria do escritório, porque eu faço a parte jurídica da ABVAT. Conta para nós o que é a ABVAT rapidinho, porque nós vamos falar sempre do que é. Sim. Repetir a palavra ABVAT. Então é interessante que o nosso telespectador saiba o que é a ABVAT e quem tem direito a participar, como é que funciona a ABVAT. A ABVAT, como o próprio nome diz, é uma associação de vítimas de acidentes de trabalho, né? Para poder vir a ser membro dessa associação, ou tem que ser um parente de uma vítima acidentada, ou a própria vítima, quando não leva a óbito o acidente ocorrido. Sim. A ABVAT, ela fica no bairro São João Batista, aqui em Belo Horizonte. Sim, nós vamos, inclusive, deixar aí o contato para quem quiser fazer contato. Vai ter aí o Instagram, o Facebook, o telefone da ABVAT. Correto. Ela é constituída por uma casa própria, uma casa num lote aí de 360 metros, com toda a estrutura. Lá existe atendimento psicológico, atendimento médico, atendimento de dentista, e o jurídico também, que é feito pelo nosso escritório, que já mexe há 15 anos essa parte de acidente de trabalho, e com isso acaba indicando o melhor caminho para as vítimas dos acidentados. Sim. O senhor falou de 262 vítimas em 2017. Só essa tragédia aí vai dobrar esse número, né? Então, isso significa que é uma perda humana
né, irreparável e em números preocupantes. A ABEVAT, ela tem trabalhado junto às empresas também para evitar acidentes? Ela tem esse trabalho de... Olha, a ABEVAT, na verdade, ela procura, como ela atua nos acidentes, e ela acaba participando das perícias, os profissionais que estão vinculados a ela, os engenheiros participam, ela evita que novos acidentes ocorram como? Peticionando junto ao Ministério Público do Trabalho para poder pedir fiscalizações, pedir laudos. Mas, infelizmente, o que a gente vê é que ainda não existe uma cultura da segurança do trabalho no Brasil. Está melhorando, mas ainda longe do que muitos acidentes poderiam ser evitados, como essa situação, inclusive, de Brumadinho, né? Poderia ter sido evitado. Haverá demandas da ABEVAT de funcionários da Vale, ou a ABEVAT vai atuar naquelas empresas terceirizadas que tiveram vítimas? Quem tinha comércio na região? Na verdade, a ABEVAT, com relação ao civil, que não é empregado, ela não atua, porque a ABEVAT é vinculada justamente às vítimas de acidentes de trabalho. Sim. São pessoas que tinham vínculo empregatício com alguma empresa e, com isso, passam a ter direitos na esfera trabalhista. São empregados. Entendo. Mas, nesse acidente da Vale exclusivamente, nesse acidente aí da Vale, eu prefiro falar da Vale... esse acidente da Vale, existe uma ação já do Ministério Público do Trabalho requerendo a indenização para as vítimas. Estão tentando conciliar. Caso não haja essa conciliação, as vítimas vão ter que partir para advogados particulares. Né? Então, a gente não sabe ainda qual que vai ser o futuro dessa negociação aí. Doutor Leonardo, a Vale é uma empresa com 77 anos de vida, 85 mil funcionários. A Vale tem importância, ou vamos dizer, afeta a vida diretamente de mais de 1 milhão de pessoas que dependem da atividade da Vale, da mineração, né? Não só aqui em Minas Gerais, mas também lá em Carajás, no Pará. Tem várias. O estado de Minas, até aqui, era a principal, mas a gente está vendo que... tudo indica que haverá um enfraquecimento da atividade minerária no estado de Minas Gerais. Isso, do ponto de vista do trabalho, corre-se o risco aí de perder espaço, de empregos, enfim. Como é que o senhor vê essa repercussão negativa desse acidente, e não só desse, mas também do de Mariana, né, na questão do trabalho? Isso aí vai afetar realmente o mercado de trabalho? Não, com certeza vai afetar, porque tem várias cidades que estão vinculadas diretamente à Vale. Não só aqueles que são empregados da Vale, mas os terceirizados e todos os indiretos que dependem desse mercado. Até mesmo se você for pensar numa cidade de Brumadinho, uma loja que vende carro vai ser afetada diretamente por essa situação. Então, todos os setores da sociedade envolvidos ali na área de mineração vão ser afetados. E isso vai refletir na esfera trabalhista com desemprego em massa, que infelizmente decorre da irresponsabilidade dos dirigentes da Vale. Isso é importante dizer, que esse acidente ou essa tragédia, né, como queiram, é fruto de negligência, de imprudência, de uma série de coisas erradas feitas por pessoas, funcionários da Vale, que a gente estava conversando até aqui. Era uma empresa ética, né, uma empresa que tinha um comportamento ético, que tinha uma história, né, quem não gostaria de ser funcionário da Vale, né? Que pai que não gostaria que o filho formado na sua área, por exemplo, em direito, não conseguisse um emprego na Vale, na engenharia, na administração, na economia, enfim. E, de repente, a Vale está no alvo, né, no foco das atenções não só do Brasil, mas do mundo todo, né, especialmente nessa área de trabalho, já que tinha ali na frente daquela barragem que rompeu um refeitório, o escritório da Vale. Não foi só a Vale que falhou, né, doutor? Lógico, existem os órgãos governamentais que fiscalizam, inclusive um dos órgãos, conforme está sendo noticiado na imprensa, tem apenas 4 fiscais para fiscalizar 200 minas.
Então, é lógico que a responsabilidade se divide, mas houve uma falha imensa de quem dirige a Vale pelas provas que já foram apresentadas na imprensa. Só de você ter um plano de segurança no qual o refeitório e o escritório não seriam as primeiras partes atingidas num eventual rompimento, como aconteceu, por que não fazer esse refeitório numa parte alta, numa parte distante? O escritório é a mesma coisa. Por que expor essas vidas? É uma pergunta que a gente precisa fazer para os dirigentes da Vale, porque realmente eu entendo que todas as barragens que estiverem, né, correndo risco de rompimento e tiver pessoas no seu caminho, precisa ser feito alguma coisa para tirar essas pessoas do caminho, né, de um possível, já que não tem como prever esse acidente. Há uma polêmica aí de que ele era previsível, mas eu não posso imaginar que alguém, sabendo que vai acontecer um acidente desse, um funcionário, um fiscal, um engenheiro, deixe isso acontecer, né? Ou o capital aí é mais importante? Olha, a minha experiência como advogado trabalhista e de trabalhador é que o capital é mais importante, em decorrência do capital ser mais importante, que culminou nesse acidente, porque vários fundamentos deixam claro que a Vale tinha sim ciência que esse acidente poderia acontecer, mas é o que eu falo em acidente de trabalho, deu certo até a hora que deu errado. Então ela correu o risco e agora vai pagar financeiramente o custo disso. E entendo que ela deveria, o mais rápido possível, interditar essas minas que estão na área de risco em todas as cidades, tirar quem estiver nessa área de risco, tomar as providências para essas minas ficarem seguras e, se ficarem seguras, um dia talvez voltar a exercer sua atividade. Mas até o momento eu entendo que não há segurança alguma dessa população que se encontra nesses raios de risco. É isso aí. Olha, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o Conexão BH aqui no canal Noticioso. Não sai daí não. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. De volta com o Conexão BH aqui no canal Noticioso. Hoje entrevistando o Dr. Leonardo Moura Santana, advogado, assessor da ABVAT, Associação Brasileira de Vítimas de Acidente de Trabalho. Doutor Leonardo, foi um assassinato esse acidente da Vale? Ele era previsível? Olha, na minha opinião, apesar de eu ser advogado trabalhista, a gente entende um pouquinho de criminal, né? Pode ser encarado, pode ser talvez enquadrado até como um homicídio doloso. Os envolvidos naquela situação, os diretores, os diretamente envolvidos, quem autorizou aquela situação ali. O senhor com a caneta na mão, demitiria o presidente da Vale? Não, eu mandaria o presidente da Vale para a cadeia. Eu com esse poder, porque se ele dirige uma empresa, ele é o principal responsável. Até se ele está ali é para poder fiscalizar as ações dos seus subordinados e os subordinados dele que provocaram esse acidente. Não foi um acidente. Isso é muito mais próximo de um homicídio do que de um acidente. O senhor contou para mim que é a mesma coisa de ir para Guarapari com um carro em chuva, né? Na época de chuva, nas férias do final do ano, com o pneu careca. A gente que tem família, que tem menino, nas férias, um pai de família que pega um carro com pneu careca, dá uma chuvinha numa estrada, na 381, ele está assumindo o risco de matar a família dele. Que coisa, hein? No caso da Vale é um pouco pior porque eles sabiam que o acidente realmente poderia acontecer. É como se nesse caso aí o pai soubesse, que tivesse uma previsão que aquele acidente ocorresse. Que coisa, e deixou ali, né, os próprios colaboradores da Vale no escritório ali do lado né, praticamente na direção da barragem, né? É o que a gente chama no dito popular de economia porca, porque você pegar o refeitório e o prédio e passar para uma parte alta, comprar um terreno, talvez lugar mais alto, próximo,
e evitar essa tragédia seria mais barato e evitaria toda essa situação que eles provocaram. Doutor Leonardo, as vítimas que morreram, né, a família terá direito a uma indenização. A ABEVAT entra nessa parte? Como é que se mede isso, né? O que a família tem direito sobre o seu ente querido que morreu nessa tragédia? Sim, a ABEVAT, através da assessoria jurídica dela, né, as famílias são assessoradas por nós no escritório. Nesse caso da Vale, a gente tem duas situações: as vítimas já identificadas e as vítimas não identificadas. Com relação às vítimas não identificadas, vai surgir a figura da morte presumida, que é o que ocorreu, por exemplo, naquele acidente da TAM em 2007. Né? A morte presumida serve na situação que você não encontra os corpos. E como a gente já vai para quase 30 dias de acidente, infelizmente está cada vez mais difícil, apesar da notoriedade aí da Polícia Civil, dos bombeiros, todos os envolvidos. Você vê que o pessoal está dando realmente sangue pela situação, mas já vai chegando um momento que já não vai começar a não achar vítima. Nesse momento, a autoridade, o governo, através de seus órgãos, vai declarar as buscas encerradas. Com as buscas encerradas... Os desaparecidos... Isso, vai haver uma sentença judicial nesse sentido, através de um processo, que vai ser registrado esse óbito em cartório, e vai ser emitida a certidão de óbito, e aí passam a ter os direitos dos que já foram identificados. E os direitos desses identificados, basicamente, são os danos morais e materiais, que serão dos familiares, esses direitos. Materiais é aquilo que o empregado ganhava e vai deixar de ganhar, e que é repassado à família. Faça um cálculo até 75 anos, que é a expectativa de vida de acordo com o IBGE. E o dano moral, claro, é a dor que a família sofre por ter perdido um ente querido. E quem tem direito a essas indenizações? Os parentes, filhos, esposas, mãe, irmão? Olha, de acordo com o acordo, inclusive a Vale protocolou, de acordo com a intenção de acordo que a Vale protocolou na Justiça, que eu já tive acesso, esse acordo seria destinado a esposa, cônjuge, filhos, pai e mãe e irmãos. Sim. Doutor Leonardo, eu sei, porque eu tenho colegas que fizeram a cobertura lá do acidente, e tem até jornalista que precisa de acompanhamento psicológico depois da cobertura de uma tragédia dessa. Vê tanta coisa que afeta. Essas pessoas podem pleitear também se forem prejudicadas no seu equilíbrio emocional, enfim? Com certeza, eles podem solicitar a Vale, no caso, através de ação judicial, ou se a Vale concordar, sem ser mediante ação judicial, que sejam assessorados por psicólogos, médicos, todos os profissionais destinados a promover a saúde dessas pessoas. Eu fico imaginando o trabalho de um socorrista, da turma do Corpo de Bombeiros, porque, embora eles tenham isso no dia a dia, um acidente dessa magnitude, uma tragédia dessa magnitude, foge ao normal, né? Mas lá eles têm mais preparo para isso, eu presumo. Com certeza, eles demonstraram isso agora, inclusive tem que dar todas as honrarias a eles, turma, né? Do resgate, né? Porque eles fizeram um trabalho, apesar de todas as dificuldades que eles sofrem por serem empregados do Estado, né, de Minas Gerais. E não está ganhando o salário em dia, vale lembrar? Pois é, já não é um salário tão alto, ainda não é em dia, mas fizeram o que, infelizmente, a nossa classe política não faz, né? É isso aí. Quanto tempo leva, mais ou menos, uma ação dessa, doutor? O senhor tem noção de quanto tempo isso vai ser resolvido? As famílias vão ser indenizadas? A vida voltará ao normal? Se é que é possível imaginar que a vida volte ao normal depois de uma tragédia dessa dimensão. Mas quanto tempo leva, em média, uma ação dessa? Uma ação indenizatória comum tem um tempo médio de duração de 2 anos. Mas essa questão da Vale exclusiva, creio eu que a solução vai ser mais rápida, porque tende a caminhar para um bom acordo.
Mas tem que ser um acordo bom, porque um acordo mais ou menos não vai resolver o problema de ninguém. E a gente poderia arriscar o que é um acordo bom nesse caso? Já que a Vale está fazendo adiantamentos, ofereceu R$100 mil para as famílias, né, como doação e não como indenização, né? Inclusive eu tive... É um gesto de boa vontade da Vale? Não, eu não creio que seja gesto de boa vontade, porque a gente não pode falar que o homicida faz gesto de boa vontade com a vítima. Mas ela fez essa doação para tentar acalmar um pouco as vítimas e o mercado. Essa doação realmente foi uma doação, eu tive acesso ao termo, não pode ser compensada com eventual indenização trabalhista. Perfeito. E é para as pessoas, para os cônjuges, filhos... Não. A indenização foi para o núcleo familiar. Núcleo familiar. Pelo acesso que eu tive, foi pago aos cônjuges. É para quem tinha um acesso direto, né? Para quem o falecido... Quem é dependente. Isso. Dependente direto, isso. Perante o INSS. É isso aí. Eu imagino que não vá resolver o problema, mas eu imagino também que aqueles trabalhadores que morreram lá e que, de repente, a renda da família dependia deles, vai, pelo menos, amenizar. Não vai resolver, não vai reparar como o senhor... parte moral é impossível. É isso aí. Bom, eu quero agradecer a presença do Dr. Leonardo Moura Santana. Mais uma vez, colocar aí os contatos da ABVAT, que é a Associação Brasileira de Vítimas de Acidentes, e abrir para o senhor fazer o seu encerramento aí de acordo com o que o senhor acha que é justo depois de um evento, de uma tragédia dessa. Quais as sugestões que o senhor dá para quem está sendo vítima disso aí, quem está ligado de alguma maneira? A ABVAT está dando assistência? Sim. Como eu já disse, ela está, no momento, está dando assistência a uma família somente, mas a tendência é que com o tempo vão surgindo novas necessidades, principalmente se esse acordo da Vale não for um acordo que vai valer a pena para as famílias, né? Eles estão em debate se esse acordo da Vale, que o Ministério Público está representando as famílias, realmente vai caminhar para uma solução ou não. Mas o recado que eu gostaria de passar nesse momento é o seguinte: o acidente de trabalho, hoje ele ganhou um clamor nacional em decorrência dessa tragédia da Vale em Brumadinho. Mas o acidente de trabalho é algo que ocorre no dia a dia, praticamente todos os dias temos acidente de trabalho, que devasta famílias, acaba com sonhos, deixa muitas pessoas em cima de cadeira de roda, muitas pessoas aleijadas, sem condição nenhuma de trabalhar. A gente está falando só de morte, também tem a questão das pessoas que ficam inválidas, né? Inválidas, sem contar aquelas que ficam afetadas psicologicamente. Então, o acidente de trabalho é um tema muito sério, que deveria ser tratado com mais propriedade, com mais carinho pelas autoridades. Não é tratado, porque infelizmente no lugar de um trabalhador se coloca outro trabalhador. E então fiquem atentos, procurem seus direitos e não façam acordos ruins, porque infelizmente nesse momento vocês têm que resguardar o seu lado material, porque a dívida vai chegar, as contas vão chegar e a vida vai ter que continuar. E agradeço a oportunidade de poder dar essa entrevista aqui e falar a minha opinião. Nós é que agradecemos. O Conexão BH fica por aqui. Na semana que vem, um outro entrevistado falando sobre cidade, mobilidade urbana, trânsito e os assuntos do nosso dia a dia. Um abraço e até semana que vem. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!